Esta é a parte 7 da sequência de vídeos da implementação de uma classe para manipulação de matrizes em C++. Nesse vídeo, apresentarei um conceito chamado MovieSemantics, uma ideia introduzida a partir da versão 11 da padronização desta linguagem de programação. MovieSemantics permite que o programador tenha um maior controle no que diz respeito a operações de movimentação de dados. E assim, esse programador poderá construir um software que apresente um desempenho superior. No vídeo anterior, no arquivo teste_matriz, eu implementei uma função chamada retorna_tmp que retornava por valor um objeto do tipo matriz. Quando essa função era chamada na linha 9, ocorriam 3 chamadas para construtores. A primeira chamada era para o construtor linha e coluna e as outras 2 para construtores de cópia. Portanto, eram feitas 3 alocações de memória e por 2 vezes eram percorridos todos os elementos dessa matriz. Se essa matriz tivesse muitos dados, essas cópias desnecessárias e alocações desnecessárias poderiam prejudicar o desempenho da aplicação. Utilizando o MovieSemantics, um programador pode implementar um construtor de movimentação. Repare na linha 77. Aqui é um exemplo do MovieConstructor. Repare na ausência do modificador const. Isso possibilitará que esse objeto passado por parâmetro seja modificado. Também repare na presença de 2 es comerciais. Isso indica uma R-reference. O funcionamento do MovieConstructor é simples. Ele deverá capturar os valores do objeto que foi passado por parâmetro. Além disso, ele deverá reconfigurar para valores iniciais todos os dados membros deste objeto que foi passado por parâmetro. Nesse construtor, também foram feitas mensagens em tela exibindo o endereço da variável a, que armazena um ponteiro que irá reter a memória, que irá armazenar todos os dados da matriz. Abaixo, também será exibido o conteúdo de A, ou seja, o endereço efetivo da memória onde estão armazenados os elementos da matriz. Vou compilar o código e vou executar. Repare que o MovieConstructor não foi chamado. Isso é devido à otimização chamada CopyLegion. Eu vou desligar essa otimização para verificarmos o que ocorre. Vou executar. Agora podemos verificar a presença da chamada ao construtor de movimentação. Primeiro, é efetuada uma chamada para o construtor linha e coluna. Nessa matriz que foi construída, existe uma variável A e o endereço da variável A acaba com E7F8. O conteúdo desse ponteiro é o endereço de memória que acaba com 9000. Depois, com a chamada do construtor de movimentação, é criada uma nova matriz em memória. Repare que o endereço de A dessa matriz é diferente do anterior. Esse acaba com E838, porém, o conteúdo deste ponteiro é o mesmo. Se lembrarmos o que aconteceu no construtor de movimentação, lembraremos que o conteúdo daquela variável do objeto passado por parâmetro foi reconfigurado para 0. Isso daí podemos verificar quando o destrutor é chamado. Repare o endereço de A. O final é E7F8. E qual é o conteúdo de A? 0x0. Tudo isso foi porque o construtor de movimentação alterou o conteúdo desta variável. O mesmo ocorre quando é chamado novamente o construtor de movimentação. Uma matriz nova é criada e repare que o final é 848 e o conteúdo é 9000. Portanto, aquela posição de memória que armazena os elementos das matrizes está sempre sendo passada adiante. Repare quando é chamado o destrutor. Eu estou destruindo a matriz que possui uma variável A cujo endereço é E838, ou seja, é a segunda matriz criada. Repare o conteúdo de A, 0x0. Bom, para finalizar o programa é chamado mais uma vez o destrutor, só que dessa vez
é para uma matriz que tem uma variável A com o endereço E848 e o conteúdo dela é diferente de 0. Dessa vez o destrutor irá liberar a memória. Deu para ter uma noção mais ou menos do que o construtor de movimentação faz, né? Para ficar claro, eu vou fazer aqui um desenho. É o seguinte, imagina que essa daí é uma matriz que foi construída na memória. Se eu fizesse o construtor de cópia, aconteceria algo mais ou menos assim. Vou selecionar a matriz, vou copiá-la, beleza. Aqui ele teria feito uma alocação de memória, né, e uma cópia, ou seja, ele iria percorrer o que existe nessa matriz e ia gravar nessa. Por ser uma matriz diferente, obviamente ela teria um nome diferente. Vou colocar aqui A. O funcionamento do construtor de movimentação é diferente. O que ele faz é o seguinte, ele pega e copia a matriz. Aí ele pega, ele transfere os dados que estão aqui para cá. Transfere, ou seja, nesse momento ele faz a cópia mesmo. Aí ele transfere o dado que está para cá, ou seja, esse ponteiro aponta para cá. E agora ele vem e coloca valores iniciais aqui e aqui também, ou seja, essa referência não existe mais. É bem simples o funcionamento do construtor de movimentação. No próximo vídeo, trabalharei o conceito de operador de atribuição por movimentação. Até o próximo vídeo.